Bom dia, vamos iniciar o nosso culto para a honra e glória do santo nome de Deus e pedir a Ele que nos abençoe mais uma vez nessa manhã. Provavelmente termina o estudo do Evangelho de Marcos, vamos a partir do versículo 15, vou ver aqui, aonde que nós estamos parados. A partir do versículo 16 e vai até o 20, termina, pois Deus permitir, passa o Evangelho de Lucas. E Deus, peço que Deus me dê sabedoria, estudando. Estou achando difícil o Evangelho de Lucas, mas vamos devagar, estudando, examinando, que Deus possa iluminar a mente, a minha, dos irmãos, e que essa manhã seja rica, como sempre. Começamos a manhã louvando ao Senhor, em oração, estudando a palavra dele, assim, em conjunto com a igreja, Já li bastante em casa hoje, levanto bem cedo, estudando, lendo outras coisas, Inclusive aqui também, esse capítulo, e pedimos em favor dos hinos que vamos cantar, que Deus receba esse louvor aí, que o Espírito Santo trabalha nos nossos corações, que possamos cantar com sinceridade de alma, não com orgulho, não querendo se aparecer, ser melhor que outros. Pedimos em favor da família, de nossos filhos, onde estão neste momento, cada um, aqueles que estão trabalhando. Eu lembro da Simone, que está trabalhando, Ela tem mais trabalho do que fica em casa, Trabalha muito. Que Deus dê força a ela, o Ademir, e o Éder também, a família dele, e a família dos irmãos também, Inclusive o Mateus ainda está de viagem ainda, E os demais, os que perderam o ente querido, como a família do irmão Luciano, onde tivemos lá um pouco lá, E assim, e vamos conversar com o Antônio, Antônio Vidotti. Ele já entende um pouco, sabe, Porque chegou a hora, Deus leva mesmo. Tudo tem a hora marcada. Agora não sabemos do que nós vamos morrer, quando ou por quê, mas sabemos que a morte, ela ainda não é o fim desta vida, mas tem a outra. Então vamos agradecer a Deus e orar. Amado Deus, agradecemos, Senhor, por mais este momento que nos está permitindo agora, nós aqui neste local. Agradecemos pela esta oportunidade que Tu nos deste para Te louvá-lo, estudar um pouco da Tua palavra, reunida aqui em comunhão com os irmãos, com a Tua igreja, Pedimos, por favor, aqueles que vão vir mais tarde nas suas casas, outros dias. Pedimos em favor da família, nossa família, nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos, o parente das nossas ex-esposas, onde estão neste momento. Pedimos em favor dos irmãos em Cristo. Pedimos em favor das igrejas irmãs, inclusive lá de Sul do Minus, o irmão Ari, família, a igreja, pastor Marcelo Lima e família, a igreja. Pedimos aos demais também, a igreja de Bauru, também o Daniel lá na direção, o irmão Márcio lá em Pereira, e as igrejas aqui vizinhas nossas aqui, por Jesus que pedimos, por Ele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. Bom dia, irmão Daniel, e que Deus nos abençoe agora neste momento. Vamos estar aberto aqui, vamos cantar aqui 285,285.
85. Caminho
4, 7, 7, Sol maior. O certo é falar assim, Sol natural maior.
16, 15. 24. Leia o versículo 1, o versículo 15, Montanha vem lendo, um a sair do outro. Primeiro Montanha leu 15. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais serão aos que crerem. Em meu nome, expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Na casa. Pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre o enfermo e os curarão. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Bom, Daniel 19. Marcos 16. Agora o último versículo 19. O 20, né? O último. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Amém. Então nós já vimos aquele dia, por causa do ID, eu lembrei da mensagem que o Michel pregou, né? Então eu já mencionei aquele dia, vocês já lembram, né? E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então há várias, eu já vi, dois, pelo menos, pregar o contrário, pregando assim, um pastor, o outro é dirigente, né? Ele pregou assim, um em casa mesmo, falou assim, quem crer e for batizado será salvo. Ele falou que aqui está falando o batismo das águas. Mas quem não crer será condenado. Eu discordei com ele, eu disse, olha, pelo que eu entendo, dá para entender aqui, esse batismo aqui não é o das águas, é o batismo na morte de Cristo. Paulo fala lá em Romanos, acho que é o capítulo 5, 6, é o 6, né? Foi batizado em Cristo, ou batizado no sangue de Cristo. Se falar que foi batizado nas águas, o batismo da água é obras. Ele fala quem crer e for batizado. O que quer dizer? Quem crer é um crer verdadeiro. Que muitos falam que crer, eu creio. Mas não foi batizado no Espírito Santo. Ele não nasceu de novo. Então aqui, pode prestar bem atenção. Quem crer e for batizado no sangue de Cristo, lavado no sangue de Cristo, será salvo. Então, quer dizer, quem não crer será condenado. Então, aquele que não crer. Então, aquele que aceita Cristo e aceitou a Cristo e segue pelos caminhos de Cristo. Porque a pessoa que creu em Jesus, ele foi batizado no Espírito Santo, mergulhado em Cristo, lavado no sangue de Cristo, um novo nascimento, ele segue pelos caminhos que ele preparou para nós, por nós. Ele preparou o caminho na cruz para nós, Jesus. Então, se a pessoa falar que crê, muitos crê. É difícil achar uma pessoa que fala que não crê. Mas crer e for batizado.
O batizado no Espírito Santo, na morte de Cristo, morreu com Cristo. E segue, se a pessoa fala que crê, fala que nasceu de novo, mas não segue as pisadas de Cristo, ele não anda pelos caminhos de Cristo, então ele está equivocado. Ele está enganado, falando que aceitou, mas não anda nos caminhos de Cristo, que preparou. Ele está no caminho. Mas quem não crer será condenado. Ele não crer, se ele não crer, ele não é batizado em Jesus Cristo, ele não nasceu de novo. A Romanos 6, de 1 a 5 fala isso. Batizado em Cristo, não é o batismo nas águas. Será salvo. Salvo do que será salvo? Salvo da condenação eterna. Salvo da condenação eterna. E não será mais condenado que por Deus, porque ele é salvo. Em particular, que ele apresenta aqui uma declaração definitiva sobre as condições para a salvação. É o novo nascimento, é o ser batizado em Cristo. E as consequências da incredulidade, está tudo junto. O que acontece com aquele que morre incrédulo? Não tem mais conserto. Não adianta mais estar rezando, pedindo a Deus que receba com os braços abertos lá nos céus. Jesus Cristo, Deus recebe, mas já tem que ter aceitado quando ele é em vida. Ele já tem que partir deste mundo. Naquele momento que ele partiu, que ele morreu, já recebeu lá. Está com Jesus. Ele mostra que é a esperança da nova vida, contrastando com a tristeza da vida velha e sem salvação. Há um contraste. Nós pensávamos que nós vivíamos uma alegria, uma alegria deste mundo, a alegria da carne, aquele tempo. Mas a alma não estava alegre, ela estava triste. E nós não sabíamos. Eram religiosos. Olha o 17, eu lembrei do irmão Félix aqui, ó. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. O irmão Félix fala que seguirão, não sei se o irmão lembra, aí eu vi o irmão Félix falar mais de uma vez. Seguirão na memória. Ele acompanha na nossa memória tudo o que aconteceu e fala: seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônio. Aconteceu isso com os discípulos, os apóstolos, falaram novas línguas. Depois que veio o conhecimento completo, que fala lá em Corinto, que Paulo fala, o que em parte será aniquilado. O que conhecemos, conhecia uma parte. Quando veio o perfeito, não está falando da vida de Cristo de Jesus. Jesus é perfeitíssimo, mas não está falando conhecimento perfeito. Olha que fechou o canon das Escrituras, que encerrou lá em Apocalipse, tudo que está lá. Então cessou, não tem que falar novas línguas, não tem aqueles poderes que Jesus deu aos apóstolos, nós não temos hoje. Nós oramos ele, o poder está nele. Não são pecados que acompanharão os que crerem. Ele derrotou todos os espíritos demoníacos. Derrotou Satanás, está derrotado. Derrotado assim, o efeito que ele perdeu a batalha, porque Jesus venceu. Porque Jesus pagou os pecados dos homens. Satanás queria tirar essa oportunidade que Deus deu para o homem salvar pela morte de Cristo Jesus. Ele tirando Jesus, fazendo um jeito que Jesus não morresse na cruz, uma forma de outra, ele tentou de todos os meios
Mas Jesus venceu a morte e venceu Satanás. E com isso nós podemos estar aqui falando com toda certeza que a salvação nossa está garantida em Jesus Cristo. Amém? Anjos caídos e todos os espíritos de demônios foram derrotados na cruz. Isso está em Colossenses 2, 14 e 15. Se alguém quiser ler, fala mais ou menos de outras palavras, mas fala que Jesus, ele lá na cruz, na versão aqui desta, ele fala que ele riscou a cédula. Você sabe o que é cédula? Uma promissória, vamos dizer assim, uma letra, que antigamente começava a falar a letra, que era preenchido, o devedor estava devendo, então ele estava aquela promissória, letra. Então, ou cédula. Mas Jesus, ele riscou, quer dizer, quando pagava, o credor, o que pegou emprestado, ele pagou a dívida, está aqui. Então, o que emprestou o dinheiro, riscava, não deve mais. E Jesus fez isso. Quando Jesus pagou a nossa dívida, ele riscou, leia lá. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que costumava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha, eu não olhei na outra, que agora que é do Dom Paulo falou. Aqui fala, havendo riscado, cancelado, ele cancelou aquela dívida que Adão e Eva cometeram lá no jardim do Éden, que todos herdou aquela dívida, para todos. Os irmãos, até no capítulo 5, versículo 14, ou vice-versa, não estou lembrando direito. Fala, até aqueles que não pecaram, a semelhança de Adão, o pecado atingiu até aqueles que não pecaram, a mesma semelhança de Adão. Quer dizer, que foi tão grave aquilo de Adão, até os filhos que Eva ia ter no ventre já atingiu. Então, que hoje, quando gera uma criança no ventre da mãe, aquele pecado atingiu o que não pecaram semelhantes. A mesma semelhança, não pecaram, mas atingiu todos, vai. Então, Jesus, com a morte dele na cruz, ele cancelou essa dívida. A dívida está cancelada, nós todos sabemos, mas precisam receber o que Cristo, o que riscou a cédula, que era contra nós, galera, era contra nós, nas suas ordenanças, nas suas leis, ordem, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus tirou. E o versículo 14, versículo 15 fala assim, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus triunfou e teve vitória. Agora o 18, que já foi lido. Pegarão na serpente. Irmãos, você acha agora, se caso o apóstolo Paulo, me falha a memória, não tem a memória, vai dar tudo certo para explicar, tem que estar lendo. Ou não sei o que é que ele foi pegar, vendo no Feidelém, que tinha uma cobra, ele picou a mão dele, né? Ela picou. Ele não pegou ela a propósito de fazer bonito e ir lá pegar. Você acha que tem uma cobra aí que você vai pegar? Que nem meu primo Dércio falou assim, o Daniel conheceu bastante. Então, aquilo, você acha que aquilo não era coisa divina, de Deus? Não era.
Porque ele não era amigo das pessoas, amigo de quem não fazia o bem, gostasse dele, era um inimigo. Morreu naquela feitiçaria dele. Então, se ele arrependeu na hora de morrer, né, quando morreu, tá, só Deus que sabe, nós não sabemos. Agora, vai pegar em serpente. Se você pegar sem querer, pode ser. E se beber de alguma coisa mortífera, sem saber, não a propósito, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre o enfermo e sararão. E as pessoas aproveitam isso, vai. O meu avô fazia, benzia, fazia espaço. Mas eu nunca vi ninguém que chegava doente lá, sair só não precisasse ir em médico. Não é desfazendo, é espiritismo, mas esse trabalha assim. Mas só que, em outro sentido, ele fala do amparo, que de uma maneira, que Deus ampara os filhos. Mas não se refere também a você fazer deliberadamente, tomar o veneno, pegar na serpente, em cobra, a fim de mostrar a fé de alguém, para provar a fé. Mas a palavra se refere aqui à ingestão acidental, quer dizer que se deve fazer em nome de Jesus. Tudo que nós vamos fazer, olha a Deus, mas não vamos fazer por abuso. Anda 19 que leram, ascensão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se junto ao aconclave, à direita de Deus. Eu perguntei para o irmão Ferro, eu vim de novo aqui, para explicar se há aconclave. Eu não lembro na escola que aprendi isso. A professora se assinava, eu não estava prestando atenção, né? Mas muita coisa aprendemos com o irmão Félix. Ele falou, pastor, presta atenção, dependendo do assunto que você vai falar. Eu estou agora sentado na mesa, então fala, para não falar 2 vezes, fala assim, eu estou juntos à mesa. Conforme fala assim, ou é para, ou é junto. Então aqui, assentou juntos à direita de Deus. Ele está lá. A ascensão triunfal é a expiação do Senhor. A ascensão de Jesus marca o fim de sua presença terrena, que ele estava aqui na terra, visivelmente a todos. Então ele ascendeu ao céu, subiu. E está lá, aguardando o dia da vinda, da segunda vinda, de buscar os que estão com ele, que partiram com eles, os que estiver vivos na época. Diz, na cultura judaica antiga, sentar-se junto à direita de uma figura de autoridade era muito importante, dizem, né? Indicava um lugar de honra, poderes e proximidade, que estava próximo à autoridade. Que nem meu tio falava, ô tiozinho, vai andar assim na rua, anda com a pessoa que é mais que você, a pessoa, né? Eu falei, tem um nome, mas tinha mais, que eu não lembrei na hora. Mas, irmão, significa que a obra de Jesus, que ele foi incumbido para fazer vir a este mundo, que é a obra da redenção, foi totalmente completada. Não faltou nada para o homem. Uma obra terminada, que muitos estão querendo terminar a obra, que Jesus deu um começo, não terminou, então ele fica confiando nas boas obras, fala que precisa disso, precisa fazer aquilo, fazer o bem, ou guardar leis, fazer de tudo. Não mentir, por exemplo. Claro que não é para mentir. Claro que é pecado. Lógico que o cristão, ele vai procurar fazer isso, mas não confiando nisso, como era o Cornélio lá do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que chama muita atenção. Daquele homem, era um homem religioso. Então, e muitos estão querendo terminar o que Jesus já terminou. Jesus já terminou essa obra da redenção, da salvação nossa, está completa aqui. É só crer, ele fez tudo.
Não precisa fazer mais nada. A igreja primitiva, aqui no versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém? Então, irmãos, a igreja primitiva, a primeira daqueles tempos, e eles tendo partido, refere-se à totalidade da igreja, dos membros, e não só os 12 apóstolos, tinha mais. Os 12 apóstolos foram escolhidos por Jesus. Pregaram por todas as partes. Foram pregando. Jesus mandou ir. É para ir pregar. Ao final do primeiro século. Porque Jesus já tinha... que começou a contagem do calendário porque de Jesus para cá. O Evangelho de Cristo já tinha sido levado à maior parte do Império Romano. E hoje está aqui em nós, no Brasil, em todo lugar. O Senhor cooperando com ele, indo, e o Senhor cooperando com ele, o Senhor está cooperando conosco, os irmãos, se nós ainda não fazíamos nada. Nós vemos aqui, nós sabemos que ele é do agrado dele, ele está cooperando cada um de nós, para trazer nós aqui, e nos dando mais conhecimento. Uns deslancha mais, aprende mais, outros aprendem menos, mas todos aprendem. Ele opera em si os comandos. Quando a pessoa está seguindo o caminho de Cristo, que ele é o caminho, mas ele está operando. Ou ele vai na frente, nos chamando, ou vai atrás, nos protegendo. Mesma coisa empurrando uma mãe, o pai empurrando o bebê num carrinho, assim, ó. Ele que vai nos levando. Mas quando nós somos já de juízo, quando nós endurece a cerviz, a nuca, vamos dizer assim, da alma, do pensamento, não quer, aí ele não obriga. Porque se Jesus usasse com a autoridade dele, a vontade dele, que todos estivessem aqui, ele vinha todos, sim, mas Deus não quer assim. Deus quer que partilhe do nosso coração, com amor, sempre estar presente no culto possível, só quando não tiver de jeito mesmo, que Deus conhece. Nós não devemos arrumar desculpas, eu não pude vir, porque Deus sabe, hein? Deus é o primeiro que está vendo. Deus vê tudo. E confirmando a palavra com sinais, os que o seguiam. Amém? E ia confirmando. A palavra era de Deus. E ela é de Deus. O que ele havia dito, ele falava, e nós estamos lendo o que ele disse e procurando interpretar de um modo simples, de um modo correto, como a Bíblia está dizendo. Se os sinais não acompanharem o Evangelho, então não está sendo pregado. Sim, mas sim, está sendo distorcido. Os sinais devem acompanhar o Evangelho, para provar tudo o que fizeram, que os apóstolos fizeram, que o apóstolo Pedro, apóstolo Paulo. Quer mais sinal do apóstolo Paulo? Quer mais duvidar da conversão do apóstolo Paulo? Como que vai duvidar do homem que ele era? Quando nós vemos, conhece os dois lados. Do lado da vida do apóstolo Paulo, antes, Saulo, um homem cruel, um homem, ele era sincero na crença dele. Ele era fariseu. Quando ele se converteu, de perseguidor, ele passou a ser seguidor. É isso, irmãos. Agora, Lucas
Tem 80 versículos esse capítulo aqui, irmão. Vai ficar até o fim do ano. Quem vai ler o versículo 1 para começar no versículo 1? Estou mandando agora. Quem vai agora? Não estou apontando para ninguém. Quem querer. Então vai, irmão Antônio. Eu não sei se eu estava do ponto. Vamos ver. Em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. O 2. Três. Pareceu-me também a mim conveniente descrever a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. 4. Para que conheças plenamente a verdade em que foste instruído. Cada versão que não me explica, é bom, né? 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, que se chamava Isabel. Bom, Daniel? Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Amém, obrigado. Bom, Daniel, eu tinha aqui no tablet a século XXI. Ele deu uma travada aqui no celular, eu levei a mulher lá, tem bastante Bíblia aí. Excluiu as Bíblias, então ficou só para a original. Eu acho que não era, e eu não consigo abaixar mais dela, a século XXI. Eu gostava muito. Então, o versículo 1 fala: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Por em ordem, vamos pensar um pouco por em ordem. O que foi falado entre nós se cumpriram. Então nós também podemos, o que foi falado entre nós? Tudo que foi dito sobre Jesus Cristo foi cumprido. Então nós olhando para isso, irmãos, nós vamos animá-lo mais. Cada vez que nós participamos de um culto, quando vê que nós lemos a palavra de Deus em casa, sempre é bom ler com voz alta. Eu leio em casa, eu estou estudando, leio com voz alta. Então, o seguinte, dia, o irmão Daniel, há muito tempo que falou isso, é bom ler com voz alta. Você começa a ler em silêncio, você não aprende a leitura correta. Então, lê com voz alta. Minha mulher lê com voz alta, eu ouço de lá, em casa no fundo. Então, sempre a palavra de Deus, ela vai para pôr em ordem as nossas vidas. Quando a palavra de Deus vem, quando Deus usa alguém que está pregando para outros, ou para a igreja, aonde for, a palavra de Deus, o que é a função dela? Qual é a função? Não tanto do pregador. O pregador põe um instrumento na mão de Deus. Mas a função é o propósito de Deus, que a palavra entra na nossa mente, no coração, e põe em ordem as nossas vidas. O que tiver desordem, o que tiver de errado. É a mesma coisa de entrar numa casa. A pessoa entra numa casa assim e vai pôr ela em ordem, fazer a faxina, fazer a limpeza, para poder a casa estar em uso, para pôr em uso. Aí como é que nós vamos pôr as nossas vidas em uso, em benefício dos outros que vêm nas nossas vidas? É portando em ordem, mas a ordem sempre para melhor, não desordem. Mas para isso precisa ouvir, aceitar e praticar. Por isso que todos nós necessitamos de ouvir a palavra de Deus. Nunca nós vamos chegar a um ponto e dizer, pronto, acabou, fechou.
eu não necessito mais de ouvir a palavra de Deus. Ele precisa ouvir a palavra de Deus até na última hora da vida, até a hora da morte. Só se ele perder a audição, etc., chega num ponto que a gente não sabe. Irmãos, nós não sabemos o dia da manhã, nós não sabemos. Abri um parênteses, eu lá no velório, ontem lá, eu pensando, comecei a refletir, voltar, depois vim em casa, deitar, aí refletia mais ainda. Que nós conhecemos, a irmã Daniel junto, morou perto, o pessoal deles, tudo pequeno, a Dita, a gente que ela era, o São Francisco, via a Fátima, onde fazia muito tempo que eu não via, todo esse pessoal. E depois veio, conversei um pouco com o Tonho, com o marido dela, tentando consolar ele, mas ele estava assim, ele se conforma, porque ele sabe que chegou a hora. Falei, chegou a hora, tudo vai, ou de uma maneira, ou de outra, vai. Essa hora aqui, todos nós vamos estar, qualquer um não sabe o lugar. Mas, irmãos, então a gente começa a olhar, nós não sabemos o que nós vamos morrer. O que vai acontecer conosco? Hoje nós estamos bons, nós estamos andando, nós devemos aproveitar essa oportunidade. O que tiver que fazer quando está vivo. Eu pedi perdão para ele, eu procurei para ir lá no sítio lá dele, formando com um outro, e para ver qual é a entrada lá, saber lá. Aí ele falou assim, falou para mim, o Vidote falou assim para mim, não adianta, mãe, você está com o Zé, o outro irmão dele. Ele falou, não, ela está na casa da filha dele lá em Lucianópolis. Ele falou, uma hora nós vamos. E passou-se horas, irmãos, a gente vai arrependir. Poderia ter ido, tido a oportunidade, orado e falar das palavras de Deus, que ela ouviu bastante a palavra de Deus. Eu acredito que sim, mas quem sabe é Deus. No momento todo. Então, meus irmãos, por tudo isso que nós necessitamos de ouvir a palavra de Deus, é porque nós precisamos de ouvir. Não fazer como a maioria estão fazendo. Não quero ouvir a palavra de Deus. Quantos que não estão querendo ouvir a palavra de Deus? Chega os dias de culto aqui ou nas outras igrejas, o que vai acontecer? Vai ouvir a palavra de Deus. Não deve estar olhando para quem é que está pregando, não deve estar olhando o defeito. Se for olhar a vida minha, ou a vida dos irmãos, ou a vida de outro, então nós não vamos em lugar nenhum. Mas ele está pregando. Não. Tem que ver a palavra de Deus. Quem é que Deus, como que Deus está usando para trazer a palavra. O cara estava olhando, culto de sexta-feira, o culto lá no Marco, lá de 1 hora, pense bem, da madrugada, ele ouviu na televisão, comentou a mensagem do Daniel, vindo as pessoas, o que ele falando, tudo. Então está lá, está sendo aproveitado para ele. Então, irmãos, agora, e ficou comprovado que na época de Jesus e depois com os apóstolos, muitos não deram ouvido ao Evangelho. E isso vem até hoje. Quantos que não estão ouvindo? Quantos que nem rejeitei de ouvir o Evangelho? Eu fui bem duro, bem difícil já para aceitar. Eu batia, pense bem. Cada um de nós tem uma história para contar. E graças a Deus que convertemos. E ficou comprovado, pelas Escrituras. Eles não foram fiéis ao Evangelho. Muitos não foram, daquele tempo. Do Evangelho verdadeiro, vamos dizer assim. Que foram comprovados pelos apóstolos. E está sendo até hoje. O que nós usamos? Nós pregamos, seguimos a doutrina dos apóstolos. Nós não estamos seguindo doutrina humanas de homens. A gente tem que saber discernir como é a Bíblia que está falando, quando é o pregador, e vamos examinando. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Segundo, conforme os que transmitiram a palavra de Deus.
É para transmitir, passar para frente. Não é para eu aprender e ficar quieto, guardado. Os mesmos que os presenciaram, eles presenciaram tudo. Desde o princípio, desde o início do evangelismo. Desde o início da igreja. E foram ministros da palavra de Deus. Como é que eles transmitiram, irmão? É em rádio? Em microfone? No Facebook, que ninguém imaginava que isso ia ter hoje? Pessoalmente, irmão. As igrejas começou pessoalmente, essa daqui também. Boca a boca. É importante isso, irmão. Ao pé dos ouvidos, sabe? Para não ter desculpa que não ouviram. No dia do juízo, não vai ter desculpa, não. Aos que estavam ali, realmente ouviram e viram o que aconteceu. Eles tiveram mais privilégio, eles ouviram e viram. Os que desde o princípio foram testemunhas, sendo os mesmos ministros da palavra. Provavelmente se refere aos membros dos 12 e dos 70, como a outros. Bom, a hora está praticamente esgotada, irmãos, o versículo 3 continua. Domingo de manhã, se Deus permitir, agradecemos a Deus por ter dado a oportunidade. Começamos em Mateus, terminamos o Evangelho de Marcos. E sempre tem mais coisa. Se voltar a estudar, é interessante, o Espírito Santo esclarece mais. Cada vez que eu volto a estudar, eu vou modificando, a gente vai melhorando mais. Todo pregador sabe disso, né? Eles fazem o esboço, ou alguém faz, ou sai de improviso também. Tem de todo jeito a maneira de pregar. Amém? Então até a noite aqui, se Deus permitir, vamos orar a Deus para isso, que nós possamos estar aqui novamente. Qual é o hino? Já que está aberto, vamos pela 476. Errado? Não, tá certo. Porque eu ia te colocar aquele, mas não ia dar certo ali.
Sabe que coisa assim? Eu olho a palavra peregrinando e olho a posição. Mas não olha a nota embaixo que começa. Aquela começa que não é. Mi, Fá, Sol. Mi, Fá, Sol. Lá, Sol, lá. Você vai. Deve ficar mesmo, isso aí é. Aí, sujo muito. Aonde eu já vi aí? Sei aí, o cachorro veio, entrou na frente, bateu, eu parei em cima. Né? Como o Paulo falou uma vez, que matar um cachorro, uma coisa, matar uma pessoa, isso entrou na mente dela, não sai mais. Agora você sabe que matar um cachorro, mas agora matar uma pessoa, um homem. Só viu? Matar um cachorro é uma pessoa. Aí só vi porque eu parei, aí eu vi que saiu assim. Aconteceu comigo lá uma vez, nós lá, se eu quero salvar o cachorro, eu matava mais. Aí não tem jeito, tá? Não. Amém. Quem? Aula de direção defensiva. Eu fiz tudo isso, esqueci tudo. Só vocês têm outro curso também, né? Eu fiz. Manda Daniel, termina com oração. Que Deus nos abençoe. Dá um bom dia. De acordo com a vontade dele. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas de heresia. Te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por mais esse culto, pela palavra que ouvimos. Rogamos em favor dos corações que se encontram consternados, Senhor, os console, por misericórdia. Pedimos-te que nos dê um bom dia e que à noite possamos estar reunidos novamente para cultuar o teu nome. Em nome de Jesus, rogamos e agradecemos. Amém. Amém.